Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Heloísa Castro, sou diretora da Verbo Produções Artísticas e eu tô aqui hoje para dar uma aula muito especial para vocês. Eu tô com uma colinha porque esse assunto é bem interessante, é bem importante, então eu vou ficar toda hora lendo aqui para poder passar direitinho para vocês, tá? Primeiro, o tema da nossa aula, né, você já deve ter visto quando clicou aí, produção cultural na igreja, como organizar equipes e estruturar processos criativos no meio eclesiástico. Então, é uma aula super legal, com um assunto que eu acho que é bem interessante para quem lidera, para quem almeja liderar, né, e para quem, enfim, está em posições de auxílio e tudo mais. Bom, primeiro ponto que eu quero falar é que não existem receitas, né? Então hoje eu não tô querendo aqui dar uma receita para você sobre como você deve fazer esses processos, né? É claro que o tema é como organizar equipes, mas eu acho que não existe uma receita, assim, se você fizer isso, vai dar bom. Porque cada contexto é um contexto, né? Então, assim, acho que a gente precisa entender que não significa que porque funcionou para mim, vai funcionar para você também. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente testar. Eu lembro uma vez, eu trabalhei na Andadura por muito tempo como diretora artística lá, e eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma consultora de fora, assim, a amiga minha, eu tava perguntando, falando pra ela, na Onda a gente tem muita dificuldade de estabelecer alguns processos, eu não tenho ideia, me ajuda, o que eu faço? Porque toda hora a gente muda tudo, toda hora as coisas ficam, né, toda hora a gente inventa uma nova maneira de fazer a roda, e é muito cansativo, é difícil e tal. E ela falou, Elô, o que vocês estão fazendo, ninguém fez ainda. Então vocês precisam, vocês têm que entender que não existe uma receita mesmo. E vocês estão testando, né? Não é um negócio, um modelo pronto. E eu acredito que, como ministério hoje em igreja, falando de produção cultural na igreja, a gente viveu um gap ali, né? Um intervalo, desde que a arte era patrocinada pela igreja, desde que a arte era incentivada, né? De que a igreja era a maior incentivadora da arte, até os dias atuais. A gente teve um intervalo muito grande de desvalorização e distanciamento dessa gestão cultural. Então, hoje na igreja, a gente está levantando um novo movimento. Eu fico muito feliz porque você está fazendo parte disso. Você está fazendo parte desse levantar da igreja, desse mover, né? Em que a igreja se levanta no meio artístico também, na sociedade. Né? Não só porque tudo que acontece dentro da igreja se reflete na sociedade, né? No meio que a gente vive, porque afinal de contas a igreja não tá separada desses tempos atuais, né? A igreja vive nesse tempo, nessa sociedade. Então, enfim, esse é o primeiro ponto, que não existe receita, mas o que eu vou fazer aqui é trazer algumas ferramentas para te ajudar nisso. Então, o primeiro tópico, o tópico A, anota aí, gestão de equipes em artes. Eu acho que a primeira coisa é você encontrar ferramentas que vão te ajudar nisso. Tem uma ferramenta muito legal, que é o 5W2H. Então, beleza, o que é o meu ministério? É isso. Com quem eu tô nesse ministério? Com fulano, ciclano. Quando eu vou fazer esse ministério? Ele já existe, ou ele ainda não existe, porque isso serve para todo e qualquer projeto, até quando você for fazer um projeto dentro do ministério, uma coreografia. É claro que não precisa cada produto, cada obra que você for fazer, você tenha que fazer todo esse processo de novo, mas acho que mentalmente a gente vai se organizando para mim. Sabe aquelas pessoas que têm as ideias desorganizadas, tem tipo 1000 coisas e não consegue fazer nada? Fica assim, tipo, meu Deus, eu penso tanta coisa, tenho tanta ideia, eu não consigo me organizar, que nem eu agora me enrolando pra falar. Então, a gente precisa fazer o 5W2H. O que eu vou fazer? Vou dar uma aula. Com quem? Com você, telespectador. Mentira, é online, sei lá como é que se fala quando a pessoa é online. Será que é tele também? Dúvidas. Pesquisa aí e depois manda pra mim. Tá, daí, com quem? Com você. Quando? Agora, quando postarem esse vídeo. Então, agora nesse momento, que pra mim é uma, sei lá, segunda-feira à noite, pra você é outro dia da semana. Então, é o momento que tá acontecendo essa aula. Quanto vai custar? Pra mim, não custa nada, porque é um prazer estar com você. Sei quanto custa pra você tá despendendo esse tempo pra estar aqui e tal, mas eu creio que é uma bênção você, né, tá aqui nesse tempo, dispondo, dando seu coração pra transformar o modo como a gente faz arte na igreja. Então, também é um custo, que é um preço que vale a pena pagar. E aí, então eu já falei, o que? Né? A aula com quem? Com vocês? Quando? Agora? Quanto vai custar? Então já dissemos, né? E como eu vou fazer? Como eu vou fazer é gravando essa aula online
sendo auxiliado pela minha caderneta. E você aí com a sua caderneta anotando tudo que eu tô falando. Então, por que é importante a gente ter essas ferramentas de estratégia? Porque eu acho que existe meio que uma ideia de que, quando se fala de artes é tudo bem, né? Eu não preciso de disciplina, eu não preciso me, colocar dentro de um lugar organizado, de uma estrutura. Só que não, né? Artista também é organizado, gente, nada disso. Então, assim, a gente precisa entender que quando você está gerindo uma equipe de artes, não é porque é um ministério dentro da igreja que ele também é qualquer coisa, né? Você tá gerindo alguma coisa, você tá gerindo pessoas. E depois eu vou falar mais na frente sobre isso, mas é algo muito sério, né? Não só pelo produto que a gente oferece, para quem a gente está fazendo, mas também com quem a gente está lidando. A gente lida com pessoas, a gente lida com sonhos, a gente lida com desejos, a gente lida com enfim, situações diversas que pessoas façam, que é a parte mais importante, pessoas, e a gente precisa fazer isso com responsabilidade. Então, por isso que eu estou apresentando essas ferramentas. Então, essa do 5W2H, não sei se você já conhecia, mas é algo que é bem legal que você implemente também para pensar o seu ministério, pensar o que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo, será que vai ter algum custo? Então, a cada projeto, ou num macro, assim, mas é importante que a gente tenha. Outra ferramenta que é muito legal é a análise SWOT. Não sei se você conhece, mas é aquela que fica o S, o W, o O e o T. A análise SWOT é uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então você coloca, né, dentro do seu ministério, se o ministério está passando por uma crise, meu ministério está muito difícil e tal, o que eu posso fazer? Ou enfim, tá uma bênção e eu quero que continue assim. O que eu faço? Você pode fazer análise SWOT, coloca quais são as nossas forças, isso. Quais são as nossas fraquezas? Eu acho que isso é meio que uma coisa que deixa a gente fraco. Quais são as nossas oportunidades? A gente pode fazer mais coisas dentro da igreja, a gente pode fazer uns vídeos, a gente pode isso e aquilo. São ideias que são possibilidades que se abrem para você. Vocês ainda não fazem, mas que vocês poderiam fazer. E as ameaças são coisas que ameaçam o ministério de vocês. Coisas externas ao ministério que não são as fraquezas, mas são coisas que estão ameaçando, né, o ministério de vocês. Que talvez hoje não acontece nada, mas que pode ser que um dia atrapalhe. Então, como é que a gente pode cuidar? Como é que a gente pode fazer para, sei lá, uma ameaça de um ministério geralmente é o problema do ego, né? Então, assim, às vezes o ministério não tem problema, mas o ego vai ser sempre uma ameaça, né? O orgulho do artista e tal. Então, assim, é uma ameaça que tem que colocar lá, orar por isso e, enfim, encontrar maneiras, né, de fazer com que a equipe permaneça humilde, permaneça quebrantada. Enfim, então é bom que você analise como é que estão as coisas. Então, isso é para você, um gestor de equipes. E a terceira ferramenta, eu vou falar só dessas 3 ferramentas bem básicas, bem simples. Geralmente as pessoas conhecem essas ferramentas. Se você não conhece ainda, dá uma pesquisada. E aí a última é a Gantt, a planilha Gantt. O que é a Gantt? É uma planilha de cronograma, de organização de tempo. Então, o pastor, lá na Onda, a gente sempre tem, né, um planejamento de temas, de eventos e tal. Então, assim, às vezes tem vários projetos acontecendo junto, ou mesmo que seja um projeto só, às vezes ele tem muitos processos. Então, assim, vai ser um evento da igreja, uma conferência, que a gente vai ter uma coreografia que a gente vai ter que apresentar lá. A Gantt, ela é legal para você pensar esse planejamento e se organizar, não se perder, não se atropelar no tempo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter uma apresentação numa conferência. Primeira coisa, né? Eu vou ter que selecionar a minha equipe. Eu vou ter que, ou primeiro criar, enfim, não estou falando em ordem de execução, mas digamos que são essas tarefas que você tem que cumprir para realizar, então, aquela apresentação lá. Você tem que, enfim, definir uma equipe, definir um elenco, aí você tem que criar a sua apresentação, aí você tem que produzir figurinos, né? Você vai ter que, antes talvez de tudo, pesquisar referências para poder criar aquela coreografia. Você vai ter que, enfim, fazer os ensaios, né, a montagem, aí os ensaios gerais, daí talvez, né, na semana lá da conferência, com o palco, com uma estrutura que tiver montada para a conferência. Então, a apresentação para equipes que gerem um Instagram e tal, a gente vai ter a divulgação, vai ter meio que um making of de como é que estão sendo os ensaios, a gente vai ter
a gravação da apresentação, a gente vai gravar no dia da apresentação ou a gente vai marcar um dia antes ou depois para gravar a apresentação para postar? Enfim, são várias coisinhas e essa planilha Gantt também é muito legal. Também vou deixar o nome dela para você pesquisar como é que faz, porque você coloca daí, tipo, todos os meses no Excel, você que gosta de Excel, uma planilha ali. Então você coloca eu sou louca da planilha, sou louca das listas, eu amo, por isso que eu tô falando aqui, né, gente? Mas, ó, então você coloca, vai ter os meses, né, as semanas ali, os dias, não sei quanto tempo seu projeto dura, as tarefas, e aí você vai colocando de acordo com o mês que você tá fazendo. Aí você consegue visualizar, e é importante que a gente visualize no planejamento, que o planejar é isso, né? É visionar, é tipo, como é que vai acontecer? Então é importante que você veja, porque às vezes você pode olhar e falar, poxa, nesse mês tem tanta tarefa junta, será que eu consigo adiantar alguma coisa? Porque às vezes você pensa, é simples. Aí chega na semana, tá todo mundo na loucura. E às vezes você pode facilitar os seus processos se você, de alguma forma, diluir, né, essas tarefas ao longo do tempo que você tem, ao longo dos meses, dos dias ou das semanas que você tem para produzir aquilo. Então, fica a primeira dica aqui da gestão de equipes em arte, são essas 3 ferramentas. O 5W2H, a análise SWOT e a planilha de Gantt. Agora vamos para a segunda parte aqui da minha autogestão de pessoas. Como eu estava falando, eu acho que é muito importante, agora eu já até mudo o tom, né? Porque eu já estava falando de coisas, de ferramentas, e agora a gente tem que entender para que a gente faz essas coisas, né? Primeiramente, a gente entende que é para o Senhor que a gente faz todas as coisas, mas a gente tem que entender que a gente foi criado, né, para comunhão, a gente foi criado de alguma forma para o relacionamento. Então é importante que como líder você entenda que você cuida de pessoas também, né? Não de uma maneira pastoral, mas como um líder você influencia diretamente a vida das pessoas. Então é muito importante que você não enxergue os seus projetos como coisas, mas como pessoas. Sabe, pessoas sendo alcançadas, pessoas que estão colaborando com você para a realização desse projeto, para a realização, às vezes, de um projeto que Deus colocou no seu coração. Eu creio que a gente não faz nada sozinho. Tem muitas experiências, assim, que eu nunca na minha vida posso dizer que eu fiz algo sozinho. Porque a gente faz, mesmo até um texto que eu tô criando, não é sozinha, sabe? Ou é o Espírito Santo que tá comigo, ou é alguém que me deu uma ideia, ou a pessoa que me contratou para fazer aquele texto também tá comigo ali, porque ela me instigou a tudo isso. Então, assim, eu acredito, de fato, que a gente não faz nada sozinho. E como líder, a gente tem que entender isso seriamente. Eu, como líder, já cometi muitos erros, e eu acho que o primeiro erro é o erro da contratação. Quando você contrata, quando eu falo contratação, né, mas quando você chama para sua equipe, quando você traz para sua equipe pessoas que você, enfim, só porque tá precisando, sabe, meio que vem todo mundo, eu acho que não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque vai ter um momento em que você vai olhar e vai falar, poxa, não queria que essa pessoa estivesse na minha equipe. E vai ser muito difícil tirar essa pessoa da sua equipe. Vai ser uma coisa meio difícil, assim, pra você. Então, assim, é claro que a gente precisa, né, dar oportunidade para as pessoas, mas acho que é muito importante que a gente se atente com quem a gente quer trabalhar, com quem o Senhor quer que a gente trabalhe, quem vai cooperar, de fato, para que esse projeto aconteça, né? Então, acho que isso é algo que é muito importante, né? Antes da gente abrir para geral, assim, pensar, né? Às vezes tem projetos que é isso, a ideia do projeto é abrir para todo mundo, quem quiser, entra aqui, vamos lá. Só que tem projeto que, poxa, é algo mais delicado, que talvez você precise pensar antes e falar, olha, será que tal pessoa vai dar conta? Será que vai rolar? De que jeito será que eu abordo? Será que eu falo que, gente, vou abrir uma audição para fazer esse projeto? Ou, eu quero todo mundo ensaiando, mas eu quero que vocês saibam que apenas tantas pessoas vão ser escolhidas, porque o número de elenco é X e eu tenho um limite ali para isso, enfim, mas tentar pensar para você não frustrar as pessoas depois, porque é o que acontece muito. Eu entendo que a gente não é a intenção, né, machucar as pessoas de maneira nenhuma, ninguém é, assim, se você tiver querido, vai se converter, porque a gente não pode ter um coração de que a gente vai, que eu quero magoar todo mundo, eu quero que todo mundo saia desse ministério cabreiro comigo, ninguém quer isso, mas se você é líder, você já passou por isso. Você já passou por alguém, né, na sua equipe que, poxa, não estava funcionando, ou não estava rolando, ou você nunca conseguia colocar ele em nada, e ele entendeu de alguma forma, ou enfim, teve alguma coisa que ele teve que sair.
E aquilo é muito difícil, né? Muito, muito difícil. Principalmente quando a gente fala de voluntário, de pessoas que se entregaram para isso. Porque as pessoas, elas fazem por paixão. Elas fazem por devoção ao Senhor e por uma paixão, assim. Então é tudo muito emocional. Então é difícil, que a gente tem que tomar muito cuidado com esses nossos projetos para não acabar machucando de fato as pessoas, né? Então pensa bem com quem você vai contratar, porque depois demitir vai ser muito difícil. E também essa hora da demissão é algo muito delicado. Tem algumas pessoas, assim, que eu já caminho há muito tempo, que eu olhava assim e falava, eu bem julgadora, falava assim, essa pessoa não vai dar boa. Tipo, não, essa pessoa aí, eu precisava me livrar dela. Senhor, me ajuda. Porque eu acho que isso aí não bate comigo. E são pessoas que hoje nunca demiti, né? Porque nunca fui direcionada a isso. Nunca demiti, nunca, né, desfiz, assim, algum tipo de, né, de aliança e tal. E hoje eu olho e falo, meu Deus, quem é essa pessoa? Uma pessoa incrível, uma bênção na minha vida, uma bênção no projeto que Deus tem pra mim, nos planos que Deus tem. Enfim, eu olho e falo, que louco, glória a Deus, que eu perguntei ao Senhor, que eu fui direcionada pelo Senhor e que eu não deixei que o meu orgulho, que o meu ego, que a minha avaliação completamente parcial influenciasse nessas decisões. Então, cara, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que entende, né, de Deus, assim, quem é pra estar com você e quem não é pra estar. Tá? Então, cuide com as pessoas da sua equipe. E a partir do momento que você tem essas pessoas na sua equipe, faça de tudo para ser uma pessoa humilde, que aceita a crítica das pessoas, mas que ao mesmo tempo entende seu papel de liderança. Eu não sei, eu acho que eu por muito tempo tive um problema de liderança, de ser muito grossa com as pessoas, de passar dos limites, assim, sabe? No começo, assim, eu era muito nova, eu acabei assumindo uma liderança, acho que eu tinha 18 anos, assim, eu era muito, muito nova. E eu acho que, assim, foi me dada muitas responsabilidades, assim, né? Não que a culpa seja das pessoas, mas eu acabei pegando muitas responsabilidades pra mim. Enfim, não tem tu, vai tu mesmo. E eu acho que acabou sendo bem prejudicial pra muitas pessoas. Enfim, o Senhor cura e tal, né? Restaura as amizades, as alianças e tal. Mas eu acho que é algo que a gente precisa sempre cuidar. Então, assim, não seja ríspido com as pessoas, não seja grosso, você não é melhor que ninguém. Se você tá numa posição de liderança porque o Senhor te colocou, você não merece isso, você não fez por merecer, você não é melhor que ninguém. Então, entenda que se você tá onde você tá, é porque o Senhor te colocou. Então, sua primeira postura tem que ser de humildade, né? Entendendo que você não é ninguém. A palavra mesmo nos diz, né, claramente, enfim, que quem quiser ser o primeiro, né, sirva a todos. Então eu acho que é isso, sabe? Como líder a gente deve de fato servir. O verdadeiro líder é aquele que serve. Amém? Então acho que entenda isso. Seja sensível às pessoas à sua volta. Não deixe de falar a verdade para as pessoas à sua volta, porque daí entra um outro problema. Então o problema do líder pode ser aquele líder super autoritário. E o outro problema é um líder que tipo... tudo bem, galera, pode fazer o que vocês quiserem, né, vamos lá, porque daí foi o que aconteceu comigo, eu fui pros dois extremos, e eu acho que hoje eu consegui encontrar um equilíbrio, tô encontrando, assim, porque meio que quando eu me percebi sendo uma pessoa super autoritária, machucando um monte de gente, enfim, né, porque direito nenhum de fazer isso, mas quando eu me percebi sendo essa pessoa, eu fiquei muito envergonhada, né? Porque, obviamente, eu fiquei, tipo, completamente... Quando o Senhor... quando eu finalmente, né... fui rasgada, né? Quebrantada. E o Senhor me convenceu do meu pecado. Eu entendi como eu tava sendo ruim. Eu fiquei muito envergonhada. Eu acho que eu me fechei completamente. E aí foi muito difícil retomar. Mas eu continuei sendo líder. E foi muito difícil mudar a minha postura. Tipo assim... De repente eu era uma menina que não falava mais nada, uma mulher que não se posicionava, uma líder, né, que não corrigia, né, os seus liderados que às vezes estavam precisando de exortações, precisando de direcionamentos, não direcionava a equipe, não dizia, não, acho que o Senhor tem dito pra gente fazer isso, sabe? Eu acabei me isentando de uma posição de responsabilidade como líder. Então você pode estar em um desses dois lados da balança. Eu acho que o ideal é que a gente encontre no Senhor o lugar onde a gente deve estar como líder. E foi isso que aconteceu comigo, que eu tenho encontrado, né, de alguma forma. Porque, então, a gente não pode ser essa pessoa que simplesmente não fala nada, né? A gente tem que entender que o Senhor nos dá uma direção como líderes e, de fato, o líder não tá ali pra nada, né?
existe algo, sim, poderoso na liderança. A gente não acredita nessa coisa anarquista de, tipo, não tem poder e ninguém se manda, né? Acho que isso não funciona, né? O Senhor sempre colocou uma liderança, né, na nossa organização social, assim, em todos os âmbitos da sociedade. E dentro da igreja, dentro do ministério, não vai ser diferente. A gente precisa de pessoas que nos instruam. E se você hoje é o líder, você, querido, é a pessoa que está instruindo os seus irmãos. Está instruindo as pessoas na sua equipe. Então, saiba que isso é uma grande responsabilidade. Que isso não te dá o direito de ser grosseiro, não te dá o direito de ser autoritário, de ser, enfim, uma pessoa maldosa, né, que expõe os outros. Isso tem que ser feito com muita sabedoria, né? Então, uma correção tem que ser feita individualmente, com sabedoria, de acordo com a palavra. Se você tem que, enfim, encorajar a sua equipe, encoraje a sua equipe, ore pela sua equipe, entenda que você tem uma responsabilidade dentro da igreja, mais do que técnica, é espiritual sobre a sua equipe, né? Então, o Senhor te deu algo e você precisa orar, honrar isso, sabe? Então, ore, jejue pela sua equipe, jejue pelas pessoas que estão com você, se importe com isso, assim, sabe? Porque é importante que você entenda que você tem um papel direcionador. O papel do líder é levar a galera do ponto A para o ponto B. Então, assim, você tem que entender para onde você está indo. E aí entram lá as ferramentas que eu falei no primeiro momento dessa aula, que eram lá o 5W2H, a análise SWOT e o Gantt, porque o líder visualiza, o líder tem que trazer essa coisa e falar, olha, gente, a gente vai chegar em tal lugar. É claro que o líder não precisa ser a pessoa que sabe de tudo, né? A pessoa que, tipo assim, não tem pra ninguém, ele que tem que fazer tudo, ele que faz a análise, ele que faz o cronograma, ele que costura, ele que produz, ele que cria, ele que isso, que aquilo. Não precisa, você não precisa ser essa pessoa. Você precisa ser a pessoa que direciona. Que se você for pedir ajuda pra alguém, você fala, cara, você pode me ajudar? A gente tem que chegar aqui, ó, sabe? E vão ter momentos em que você, e claro, né, como seres humanos, falhos, a gente vai ter momentos que a gente não vai entender pra onde a gente deve ir. E a gente vai precisar da ajuda da nossa equipe também. Então, seja humilde também para orar, para falar, para compartilhar, saiba o que compartilhar, né? E eu acho que é importante sempre ter esse encontro no coração do Senhor como líder, né? Não ser nem um nem outro, mas encontrar no Senhor a liderança que você precisa ser, uma liderança que tem conexão direta com Deus, que direciona a sua equipe, que cuida da sua equipe, que defende a sua equipe, que faz com que a sua equipe saia de um lugar para ir para o outro, com que você enfim, leve mesmo a sua equipe a realizar projetos, a cumprir, né, propostas, enfim, que a sua equipe possa ser mesmo uma realizadora, né? Você como idealizador e a sua equipe como realizadora. Então, confie nas pessoas que estão com você, né? Faça com que elas estejam mesmo apoiando os seus projetos, mas não de uma maneira autoritária, mas de uma maneira de influência, né? De influência no sentido de apaixonar as pessoas pela sua visão. Então, gente, essa foi meio que falando então da gestão de equipes, a gente falou das ferramentas de planejamento e agora falou da gestão de pessoas brevemente, tudo bem brevemente hoje, mas a gente tem um terceiro tópico que eu coloquei aqui, que é a gestão pessoal. Sim, você líder, para gerir uma equipe de artes, você precisa se gerir. É muito importante que você tenha inteligência emocional, né? Saiba lidar com essas questões todas, porque, cara, um líder, ele vai tomar de todos os lados. Então é assim, ó, pá, pá, pá. É difícil, porque às vezes você vai estar tentando fazer de tudo pra ser uma bênção na vida das pessoas e as pessoas vão te esculachar. Então, assim, é muito legal que você tenha inteligência emocional nesse sentido de saber lidar com esses problemas, sabe? Então, assim, beleza, a pessoa veio e falou uma coisa pra mim e entender. Será que isso é certo? Será que eu tô errando com isso? Ah, não tô errando. Então tá tudo bem. Orar e falar, ó, Senhor, essa pessoa me falou isso, será que eu preciso mudar isso? Não, foi nada a ver? Ah, foi nada a ver? Então beleza, fechou. Aquela pessoa me odeia, mas tá tudo bem, né? Acertei com ela, pedi perdão, né? Se eu feri os sentimentos dela e tal, enfim, se você errou, peça perdão, se reconcilie com as pessoas. Sempre esteja percebendo isso, ore pedindo para que o Senhor, né, mostre que você tem errado com as pessoas, para que ninguém tenha nada para te acusar, nada contra você. Mas se alguém vier com alguma coisa, não fique magoado, não deixe seu ego ser ferido. Saiba que o Senhor é o seu refúgio, né? Que é o Senhor que você deve agradar. Então, isso não deve fazer da gente soberbo, né? No sentido de tipo, meu, Luiz, você tá agindo assim, tá todo mundo falando isso pra você,
E você, tipo, não, só tem que agradar a Deus, não tem que agradar ninguém. E daí, tipo, sendo uma pessoa mó, tipo, nojenta, assim, todo mundo te odiando e você achando que tá arrasando com Deus. Acho que tem algum problema aí, amigo. Então, assim, tenta entender, se perceber, sabe? Acho que a inteligência emocional não é só lidar com o que as pessoas te trazem, mas é também se perceber no meio, sabe? Se olhar e falar, meu, será que tá tudo certo? Será que as pessoas estão enxergando como eu sinto? Será que as pessoas estão me lendo bem? Tem muita gente que fala, Lê, você tem cara de metida. E daí, meu, será que, Senhor, por favor, me ajuda a mudar minha cara de metida? Sabe? Será que eu tenho que mudar minha feição? Eu tô muito assim, eu preciso deixar mais tranquila a minha cara. Essa cara assusta as pessoas, né? Não, ai, não sei, é difícil pra mim. Mas enfim, sabe, tentar se ler no meio em que você tá, ler as pessoas, enfim, e ser uma pessoa um pouco mais centrada e não sair assim, sabe, sendo louco do pedaço, tá? Por favor, líder, sabedoria, tá? Pra lidar com as pessoas e pra lidar com você mesmo. Vão ter situações, já teve situações em que assim, ó, aconteceram coisas que me deixaram muito mal. Às vezes no meio, ano passado mesmo, no meio da conferência de Ondadura, deu um problema, eu fiquei tipo... Eu queria sair doida, correndo daquele lugar, eu queria ir pra minha casa, eu moro pertinho de onde, eu só queria pegar meu carro e ir embora, nunca mais voltar. Tinha apresentação, era o encerramento da conferência. Você já deve ter visto a apresentação que a gente fez, tem lá no canal do YouTube. Enfim, era super importante e tal. E a minha cabeça tava tipo, cara, eu odeio todo mundo, eu quero ir embora daqui, não quero fazer mais nada. Daí naquele momento eu parei assim, respirei. Falei, não é bem assim, calma. Eu saí do lugar, fui dar uma andada pela onda, caminhei sozinha, bufando assim, né? E orando e falando, Senhor, me dá paciência. Que nem mãe, né? Dai-me paciência. Aí conta até 100. Mas tipo assim, sabe? Você ora, você se entende, você se percebe, você não faz o escândalo na frente das pessoas, né? Então vai pra um canto, vai pro seu canto naquele momento. Não dava pra eu ter ido, mas eu tive que ir, porque senão ia rolar alguma coisa. Então assim, você vai, você ora, você fala, Senhor, o que eu faço nesse momento, né? Eu quero te agradar. Eu quero fazer algo que o Senhor aprove, né? O que a gente precisa fazer? É isso, né? Lá na análise SWOT, lembra? Então assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso. Então, amém, Senhor. Se eu preciso fazer isso, o que eu posso fazer para chegar nisso? Né? Se essa é a direção que o Senhor tem me dado, o que eu posso fazer para realizar isso? Então, ora, pede sabedoria, volta, resolve, sabe? Se coloca o seu posicionamento, né? De maneira sábia, mas também pontual. Então, assim, é muito importante que você, como líder, saiba gerir os seus sentimentos, né? Não deixa que... Porque, assim, a gente vai ter sentimento, a gente não é robô, né? Então, assim, eu tive o sentimento, eu fiquei louca. Mas eu fiquei louca longe das pessoas. Vazei um pouco, assim, respirei, né? E daí, voltei, conversei. Falei, ó, vai ser assim, assim, assado. Fechou, falou, acabou. Então, eu acho que a gente precisa ter esse tipo de postura, sabe? Uma postura que é calma e tranquila e pacifica as coisas, né? Então, como líder, acho que você não tá isento dos sentimentos, mas você tem que saber gerir eles, gerenciar os seus sentimentos. E aí o seu relacionamento com Deus, né, irmão? Assim, você é líder, você tá lá e você não pode confundir, né, o que você faz com quem você é, né? Então, assim, o que você faz nunca vai ser mais importante do que quem você é, né? Você é filho de Deus, você é filho amado do Senhor e você deve ter relacionamento com Ele, você deve buscar o Senhor em oração, você deve ler a palavra, você deve jejuar, você deve, de fato, ter uma vida de devoção a Deus, né? Não deixar com que as suas atividades, com que as suas tarefas sejam mais importantes. Isso é muito, muito, muito importante, gente. Eu trabalhei na igreja por muitos anos e é muito difícil, né? Assim, como eu também fui voluntária na igreja por mais anos ainda, e é muito difícil a gente separar isso, é muito difícil. Tem momento em que a gente olha e começa a fazer as coisas como funcionário, né? Executando funções e não mais sendo um membro do corpo de Cristo. Então nunca confunda isso, sabe? Entenda as direções que o Senhor tem para você. Isso é muito importante, porque pode chegar um momento que seu pastor chegue para você e fale, olha, querido, não quero mais que você lidere esse ministério. E como é que você vai ficar? Sabe? Você precisa entender que antes de líder de ministério, antes de, sei lá, ator, de dançarino, de sei lá o que seja o que você é filha de Deus.
e é o Senhor que te guarda, é o Senhor que é a coisa mais preciosa que você tem na vida. Então, assim, num momento como esse, o pastor fala e você fala, amém, pastor, né? Amém. É isso, que o pastor é sua autoridade, ele tá recebendo aquele direcionamento de Deus e, enfim, seja o que for, ele e Deus que vão se resolver, porque ele tá direcionando. Então, assim, é muito importante que você entenda isso, e porque você vai se guardar de muitas coisas, né? Até como eu falei, das críticas que as pessoas podem fazer pra você, né? E das frustrações que você vai ter, você vai olhar o tempo todo e dizer, eu sou filha do Senhor, né? Então, no momento momento de crise, como eu falei anteriormente, né? Que eu tava querendo explodir, antes de tudo, antes de realizar uma apresentação, eu sou filha de Deus. Antes de qualquer coisa, eu sou filhinha do meu papai e eu vou perguntar pra ele o que ele quer que eu faça, sabe? Então tenha relacionamento com Deus, relacionamento profundo, relacionamento íntimo, e entenda a sua identidade em Jesus, líder. Saiba a sua identidade em Jesus. E aí, acho que, né, a gente falou do planejamento estratégico, da gestão de pessoas, agora a gestão pessoal, inteligência emocional, relacionamento com Deus. E um terceiro ponto dentro desse terceiro tópico é a fidelidade à sua liderança. Como eu falei, né, se o seu pastor te dá uma direção, é isso, amém. Assim como você espera que os seus liderados tenham uma aliança com você e que eles, de alguma forma, estejam nessa missão envolvidos e colaborando para a realização dessa missão de acordo com a direção que o Senhor tem dado a você, você tem que entender que a sua liderança também tem um papel, né, direcionador sobre a sua vida. Então, assim, o seu pastor, respeite ele, não deixe que fofocas, que, enfim, intrigas, sabe, esteja no meio do seu ministério. Isso é muito, muito importante, porque isso pode ser um calcanhar de Aquiles, pode destruir o seu ministério, né? Porque, poxa, você tem que honrar a sua liderança, tem que honrar de verdade, né? E guardar, né? A gente tem o exemplo lá de Noé e os seus filhos que não cobrem a vergonha dele e até são punidos por causa disso. Então é muito importante que você cubra a vergonha da sua liderança, né? Se de alguma forma você acha que a sua liderança está errando, converse com o seu líder, né? Enfim, você conversa, diz o que você acha, exorte a sua autoridade em amor e sabedoria, né? Mas tenha diálogos com a sua autoridade, mas não deixe que isso passe para sua equipe, sabe? Guarde a sua autoridade. Quer o que aconteça, guarde a autoridade que está sobre você. Porque até isso é um exemplo, né? Se você não guarda a sua autoridade, né? A pessoa que está sob você, a sua liderança, imagina as pessoas que estão sendo lideradas por você, o que elas estão enxergando. Elas podem olhar e falar, ele fala mal do líder dele, eu vou falar dele também, entende? Mas sendo um bom exemplo, você vai se guardar até disso. Amém? Além de que é bíblico, né? A palavra mesmo fala que a gente deve honrar as nossas lideranças. Então, eu acho que é muito importante entender esses 3 tópicos dentro da gestão de equipes. Então, o planejamento estratégico, as ferramentas que eu dei, a gestão de pessoas e a gestão pessoal. Agora vamos para a segunda parte dessa aula, que vai ser um pouco menor, mas a segunda parte ela é como estruturar processos criativos no meio eclesiástico. Então, assim, vamos lá. Essa segunda parte eu vou falar bem rapidamente, assim, porque é um assunto bem longo, mas eu vou sintetizar ele aqui em alguns tópicos, que eu acho que são bem importantes. Primeiro, muita gente olha pra gente fazendo as coisas, né, que a gente faz na Verbo e tal, e pensa, meu Deus do céu, se eu fizer isso na minha igreja, né, a gente tem os comentários lá no YouTube da galera falando várias coisas pra gente, dizendo, isso aí não é de Deus, isso é aquilo. Enfim, eu acho que cada igreja, cada comunidade espiritual tem algumas compreensões, algumas coisas bem contextuais, né, do que vai escandalizar os irmãos ou não. A palavra mesmo fala, né? Aquele que come a carne, não julgue o seu irmão que não come. E aquele que não come, não julgue o seu irmão que come. Tá falando sobre a carne de porco, né? Paulo instruindo. Então, assim, queridos, né? Não julga seus irmãos, sabe? Se eles estão fazendo isso, assim, né? Se você acha que o que eu tô fazendo é errado, ore por mim, né? Assim como eu também preciso orar por você. Então, assim, cara, entenda que cada um tem os seus contextos, tá? Então, assim, o que você pode fazer dentro da sua igreja? Veja com o seu pastor, pergunta pra ele, pastor, o que você acha da gente fazer isso? Você acha que tá certo? Acha que não? Acha que a gente deve
enfim, tocar tal música, tal tipo de música, usar tal tipo de roupa, o que você tá achando, sabe? Você pode ir medindo isso, sabe? Porque é muito de congregação para congregação, de comunidade para comunidade, né? Cada comunidade vai ter o seu estilo, o seu contexto. Então, perceba esses limites antes de qualquer tipo de processo criativo, né? Saiba onde você está e quais são as suas possibilidades. Ah, não, a minha igreja é muito tradicional, mas meu pastor, ele quer fazer alguma coisa diferentona. Então, pastor, beleza, mas tem algo que você não gostaria que a gente fizesse? Você vai fazer. E assim como eu cometi muitos erros também, colocando coisas que eram às vezes além do que poderia, do que deveria, assim, não em termos de pecado, nem nada assim, mas em termos, às vezes, de compreensão, né, da própria comunidade. Então, às vezes a gente coloca coisas que a galera fica meio tipo, o que tá acontecendo? E a gente percebe que, vamos frear, não vamos mais fazer isso. Então, também esses testes, se você tem liberdade com o seu pastor, né, porque falando de arte, acho que o limite da arte tá em tudo glorifique a Deus, né? Então, assim, se glorifica a Deus, tá certo. Então, assim, acho que é importante que a gente entenda toda aquela questão da beleza, bondade e verdade. Que é isso. A gente tem que entregar as coisas para Deus que são bonitas, né? Se você eu tenho um podcast, tá? Um podcast da Verbo, procura lá no Spotify, Verbo, ou no nosso Instagram, @verboarte_, também vai ter link para ir pro Spotify. E tem um podcast que eu falo do Filosofia Estética do Huckmacher, é um livro, inclusive, que você pode comprar, que é muito bom, Filosofia Estética do Huckmacher. E esse livro, ele é muito legal e ele fala sobre os limites, assim, da arte. Ele vai falando, não os limites da arte especificamente, ele vai falar mais sobre o que faz a arte ser bela, sabe? Enfim, vai falar sobre a estética, vai trazer um esboço de uma teoria estética. Então, tipo, o que é bonito, o que é bom, né? Então, ele vai trazer isso, acho que isso pode te ajudar também a dar um norte, a você entender um pouco mais sobre esses limites, assim, sabe? E eu acho que, enfim, e uma outra coisa que eu acho que é legal falar sobre processos criativos são as referências. Cara, busque referências, né? Então, assim, poxa, mas eu não posso fazer isso na minha igreja, não posso tocar Coldplay na minha igreja, mas os shows deles são muito legais, você pode dar uma olhada, ver o que a galera tá fazendo. Às vezes na sua igreja você não vai poder tocar músicas que não sejam do contexto, né, de músicas cristãs, assim. Então mas você pode pesquisar, você pode ver, você pode estar atento ao que está acontecendo. É importante também, como artista, estar atento ao cenário atual. O que os artistas estão fazendo, né? Coisas que contribuam para a sua produção artística. Às vezes você não vai poder usar na igreja, mas você vai poder usar até que a arte cristã esteja mais à frente do nosso tempo. A gente vai ter que ficar vendo o que a galera está fazendo, porque, como eu disse lá no começo do vídeo, a gente deixou, né, a arte cristã muito de lado por muitos anos. Então agora a gente está correndo atrás. Enquanto a gente corre atrás é muito legal, né? Enquanto e depois também para ver o que está todo mundo fazendo. Então tenha referências, busque referências, né? Tanto no meio cristão como fora, não tem problema. E aí, como eu disse, a aplicação dessas referências é que daí vai do seu contexto, tá bom? E assim, eu acho que daí tem alguns caminhos. Agora vamos para a segunda parte da nossa segunda parte. Que são... Então, primeiro eu falei sobre limites, né? Sobre esses limites, sobre essas referências, sobre o que você pode buscar e tal. E eu acho que falando de processos criativos, existem várias ferramentas, né? Então, assim, procure entender o que é um brainstorm, procure, enfim, também entender o que é um briefing, né? Como é que eu pego o que eu preciso fazer? Porque você precisa entender o que você vai fazer, o que você vai criar. Então, o briefing é importante para isso. Anota aí e pesquisa. Você vai anotar tanta coisa para você pesquisar depois dessa aula que eu podia dar, assim, 1 ano de aula para vocês. Mas aí você pesquisa que é mais fácil, mais rápido. Então, assim, você vai fazer aí, entender o seu briefing, o que você tem que criar. A partir disso, vai buscar referência. E aí vão ter vários caminhos de criação. Você pode fazer com a sua equipe um brainstorming, onde a galera toda vai jogando, ou sozinho mesmo você vai fazendo. Você pode fazer seu próprio brainstorming numa folhinha de caderno, ou no Word. Você pega ali e começa a anotar todas as suas ideias. Esse é o brainstorming, anotar chuva de ideias, turbolinho de ideias, sei lá. Aí você escreve ali, você escreve várias coisas.
e se escreve suas ideias. Não pensa no que é ridículo, no que não pode acontecer, só escreve e depois você vai selecionando. E, enfim, é claro que tudo isso pautado. Tem momentos não, né? Todas as vezes que eu vou criar, eu oro e falo, Senhor, me ajuda, né? O que o Senhor deseja que eu crie? O que o Senhor quer que eu traga a este mundo nesse momento? Porque queira ou não queira, é meio que como gerar um filho, assim, né? Quando a gente cria. A gente, não na mesma proporção, né? Claro que um filho é uma coisa, meu Deus. Mas uma obra de arte, queira ou não queira, a gente tá trazendo ela pro mundo, né? É algo que a gente tá comunicando pro mundo, é algo que vai fazer parte desse mundo, que antes estava só na nossa cabeça e no coração de Deus, e agora vai fazer parte desse mundo. Então ore pedindo para que, meu Senhor, de que maneira eu posso trazer o reino dos céus para a terra a partir dessa ideia. Enfim, ore, mas busque ferramentas. Então brainstorm, ou você vai, enfim, tem muitas técnicas de criatividade, processos criativos que podem te ajudar a criar, tá bom? Então assim, eu acho que sobre técnicas e processos criativos é um longo assunto também, e aí a gente deixa para um outro momento. E acho que entender também se você vai querer criar individualmente ou colaborativamente. São dois assuntos, são duas maneiras de criar, né? Então você pode criar sozinho, sei lá, se você vai fazer uma coreografia, eu vou criar na minha casa, toda pronta, e levar para o ministério. Ou eu quero criar em conjunto, vou criando, vou pedir a ajuda de alguém, a pessoa vai criando comigo ali ao mesmo tempo, vão dando as ideias, tá tudo bem. Então defina que tipo de processo criativo você quer fazer. Eu vou fazer um texto, né, para uma peça de teatro, eu vou fazer sozinha na minha casa. Ou não, eu quero chegar com a galera, eu quero fazer alguns processos de criação ali com todo mundo, vou trazer alguns gatilhos de criatividade para eles e a gente vai criar juntos essa peça. Enfim, você pode fazer improviso e a partir desses improvisos eu vou criar. Existem várias maneiras. Eu tinha um tempo atrás um grupo experimental de arte, era muito legal, e a gente eu trazia só os temas, e aí eu dividia em grupos, dava algumas, trazia algumas ideias assim para eles e eles criavam. Então assim, era uma cena que tinha que falar sobre isolamento social, que a gente está vivendo hoje. Então eu separava em 2 grupos e cada um tinha que criar. Aí eles traziam, daí a gente assistia cenas, meio que juntava as melhores partes das 2 cenas, ou falava assim, a gente tem que falar de isolamento social e eu vou dar um rolo de barbante para cada grupo. Então cada grupo vai ter que criar uma cena sobre isolamento social sem falar nada, só com barbante. Então você vai dando também esses equipamentos, essas ferramentas que podem ajudar, né? Então, assim, você pode fazer de 1000 maneiras. Então, você só escolhe, né, o que você prefere antes. Se você prefere fazer esse processo sozinho ou colaborativo. Eu gosto muito do processo colaborativo, mas às vezes ele funciona melhor sozinho também. Então, assim, vai depender do seu projeto, né, do que o senhor está te direcionando também. Mas é bom que você saiba que existem esses caminhos e define eles na sua mente. E aí, por último, sobre os processos criativos na igreja, acho que um último tópico, assim, que eu acho que é legal a gente falar, é que para tudo que a gente for fazer, você não pode pensar, eu tenho as melhores ideias. Só que se você não tem técnica para fazer isso, né? Não precisa ser uma pessoa super profissional de Cirque du Soleil, mas você precisa ter um repertório básico de técnicas para botar aquela ideia, né, em prática. Por exemplo, eu tenho uma super ideia, mas eu não sei escrever, eu não consigo falar nem escrever, enfim, de que maneira eu vou colocá-la no papel? Se você não sabe nenhuma palavra, né, você não vai conseguir trazer aquela ideia ao mundo, né? Você tem um texto todo na sua cabeça, só que você não consegue fazer essa ideia nascer. Então, assim, por quê? E você precisa, então, das palavras, você precisa saber escrever, precisa ter tido a aula ali para poder botar essas palavras, né, no texto ou enfim, no ar. Então, assim, eu quero muito fazer uma coreografia tal. Aí na sua cabeça a coreografia tá linda, você tá arrasando, tá fazendo mil piruetas e colocando a pernona aqui e tal. Aí quando você vai fazer, a sua perna não sai nem do chão. Você não consegue nem girar assim que você já fica tonta. Então, assim, é muito difícil, né? Você esperar que você tenha o super objetivo se você não tem a técnica para realizar esse super objetivo. Então, quando você for criar, mas o que eu tô dizendo também não é que você não pode criar se você não consegue colocar a perna aqui, se você só coloca o pé do lado, quais são suas possibilidades, né? Não vai inventar de querer colocar a perna aqui se você não consegue, porque vai ficar feio. Então, respeite as possibilidades do seu grupo, né? Eu tenho um grupo de pessoas... Uma vez eu fiz uma peça de teatro só com amadores. Gente que nunca tinha feito teatro na vida.
E a peça ficou linda, super delicada e tal, mas por quê? Porque eu não coloquei uma peça, assim, uns textos Shakespeare para eles declamarem. E se eu tivesse colocado, eu poderia também, mas encontrar maneiras de fazer isso sem que fique feio, sem que fique, tipo, super forçado, sabe? Porque o seu ator amador, ele não vai fazer a mesma coisa que um ator super profissional lá da Broadway, entende? Então não espere isso dele, né? E nem se coloque nesse jogo que é bem difícil, bem arriscado, assim, né? Então, assim, pegue as suas ideias e entenda em que contexto você tá. Não só de possibilidades, de limites, eu digo, né? Do que a igreja gosta ou não, que a igreja aceita ou não, mas também limites técnicos, né? Então, assim, eu posso criar, mas dentro desses limites. Eu posso fazer uma peça de teatro, mas eu não posso usar cenário, porque eu não vou ter dinheiro para isso, ou eu não vou poder comprar figurino. Então, de que maneira eu vou poder fazer para que fique bonito, para não precisar usar, que nem as crianças quando faz figurino de sacola, sabe? Eu e minha irmã, a gente inventava um monte, fazia desfile de moda com sacola de mercado. Então, assim, não vai fazer um negócio desse jeito, a não ser que seja proposta, que também pode ser. Porque assim, que tudo pode, né? Só que desde que fique bom, fique bem feito. Então, entenda os seus limites, né? Entenda também a diferença entre, enfim, de quem é profissional, de quem... Sim, se você tem gente na sua equipe que é profissional, né? O que ele pode fazer, aproveite essas pessoas. E a pessoa que não é profissional, a pessoa que é amadora, aproveite ela também. De que maneira? De que maneira essa pessoa pode fazer com que a sua criação, né? Aquilo que Deus tem colocado no seu coração, saia da melhor forma, né? Pense nisso. E aí, sobre toda essa coisa do processo criativo, o livro A Mente do Criador também é um livro que eu indico, que também está no podcast lá da Verbo, A Mente do Criador, da Dorothy Sayers. E é muito legal, é um livro que fala basicamente sobre esse processo de criação, sobre os desafios dele. Então, assim, acho que talvez você estivesse esperando, né? Não, mas que ferramentas ela usa para criar? Gente, depende muito, sabe? Geralmente eu sento, vejo muita referência, pego, abro meu caderno e começo a desenhar. Desenho cenas que vêm na minha cabeça, ou começo a escrevo só palavras, depois eu junto aquelas palavras e conecto, começo a ouvir música, enfim, depende muito. E eu acho que isso é muito particular, você vai descobrindo o seu. Eu demorei bastante tempo para descobrir o meu, e eu acho que é algo que a gente vai construindo com a gente, porque queira ou não queira, que nem o filho, que nem eu falei, né? Isso acontece com a gente, não é palpitar no do outro, né? Então, assim, são processos... Acho que bateu, foi mal. São processos que podem se assemelhar de algumas formas, mas é muito particular. Enfim, gente, é isso. A nossa aula ficou um tempo ok, mas teve bastante coisa que eu falei, né? Espero que você tenha aproveitado e, né, acho que anotado bastante coisa, porque eu falei muita coisa aqui. E é isso, fiquei muito feliz de poder dar essa aula para vocês, estou muito feliz de estar aqui com você. Espero que você aproveite o conteúdo de todos os profs e cresça mesmo no Senhor e naquilo que Ele tem para você. Amém? Beijo, tamo junto!